Muito bem, amigos, estamos de volta, dando sequência à nossa matéria de Direito Penal, Teoria Geral do Delito. Terceiro elemento do crime, a culpabilidade. Dentro da culpabilidade, nós estamos falando da imputabilidade penal. Falamos de uma dirimente, que é a inimputabilidade, e estamos falando agora de aspectos que envolvem ela, não é? Bom, a gente vai falar agora num próximo item que o legislador traz de forma autônoma, que eu vou chamar aqui de item 9, que é a emoção e a paixão. Emoção e paixão. Bom, primeira coisa, pessoal, o que os dois têm em comum? A emoção e a paixão são perturbações da psique humana. Certo? Perturbações da psique humana. No Código Penal de 1890, a emoção e a paixão eram excludentes da culpabilidade. Aqui está. Eram excludentes da culpabilidade. Com o Código Penal de 1940, que é o nosso, tudo mudou. A emoção e a paixão não excluem a imputabilidade. Certo? Quem diz isso, como eu mostrei para os senhores agora, é o nosso Código Penal brasileiro, do seu artigo 28, inciso 1. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo. Deixando bem claro que o que eu estou falando aqui, certo? É a letra A nossa introdução. Introdução. Vamos lá para o artigo 28. Vejam que o 28 diz: não excluem a imputabilidade penal, ou seja, o que está nesses incisos mantém o indivíduo imputável, ou seja, permite que essas pessoas possam vir a ser condenadas, ok? Mantém eles no jogo. Não excluem a imputabilidade penal. Aqui está, a emoção ou a paixão. Certo? Quem age movido por emoção e quem age movido por paixão tem plena capacidade de ser condenado por um crime. Vejam, e isso é importante que os senhores tenham em mente. Eu não estou dizendo que essas pessoas vão ser condenadas, porque nós não sabemos o restante das circunstâncias.
Nós não sabemos o restante do processo. Eu estou dizendo que quem age de forma emotiva ou forma passional, elas estão sujeitas a sofrer uma sentença condenatória. Não são casos de inimputabilidade. O legislador deixou bem claro que essas situações mantêm os indivíduos aptos a sofrerem uma pena. Certo? Não pensem apenas nos crimes contra a vida, como o homicídio, mas esses sentimentos, eles acabam aflorando em vários delitos, inclusive nos patrimoniais e inclusive contra a liberdade sexual. Ok? Então a gente tem que cuidar esses detalhezinhos. Bom, dito isso, a gente vai para a letra B. E a letra B, meus amigos, que nos interessa aqui é o critério. Uma curiosidade, né? Eu falei para os senhores que não se preocupar com os crimes contra a vida apenas, e sim num contexto geral. Mas não há dúvidas de que antes da reforma, aliás, antes do Código Novo de 40, o Código Penal de 1890, ele trazia muitos casos de indivíduos absolvidos por terem agido com emoção ou paixão, até mesmo em legítima defesa da honra, né? Ver a esposa com o seu amigo em flagrante adultério, certo? Isso gerava muita absolvição. Agora não há mais essa possibilidade pela lei. A lei não traz mais essa possibilidade. Então, critério, né, pessoal? O critério é simplesmente o critério legal. O que isso quer dizer? Quer dizer que não exclui imputabilidade penal porque está na lei. Certo? Porque está na lei. Tem críticas para isso? Tem críticas para isso, meus amigos. Não há dúvidas de que existem críticas. Por quê? Porque nem sempre vai ser feito o correto nesses casos. Existe um penalista suíço chamado de Beyse, mas se escreve Beyse, está aqui, que entende ou entendia que o critério deveria ser judicial. Ou seja, se o indivíduo agiu por emoção ou paixão, quem deveria determinar se aquele sujeito é imputável ou não deveria ser o juiz. Porque assim, do jeito que está, o juiz fica preso. Perceberam? O juiz fica aqui preso, ele não consegue, engessado, ele não consegue agir. Se deram conta disso? Aqui está. Preso, engessado. Ele vai tentar ver o caso concreto, entende que não seria o caso de determinar a imputabilidade do agente, mas tem que determinar porque o critério é legal. Deveria ficar nas mãos do juiz, mas não é assim que acontece. Se cair em prova, saibam então, o nosso critério é um critério legal. Dito isso, a gente segue. Está aqui. Vamos para a letra C. Letra C é a diferença. Diferença entre o quê? Emoção e paixão. Afinal, o que é emoção? O que é paixão? Detalhe importante aqui, pessoal, muito importante, tá? Existe um dado muito específico que determina as diferenças.
Mas primeiro eu vou dar as diferenças, depois vou dizer o que é, porque vocês vão mais ou menos matar. De um lado, eu vou pôr aqui emoção. Do outro lado, a gente põe paixão, certo? Bom, ambos são estados afetivos. A emoção é um estado afetivo. Aqui está. Estado afetivo dos dois. Certo? Bom. Agora vem uma diferença muito importante. Os dois geram uma perturbação. Aqui também. Todavia, a perturbação da emoção, ela é transitória. Do equilíbrio psicológico. Já na paixão, muita gente fala que seria um sentimento, um estado, uma perturbação permanente, mas não é permanente. Pode ser que em algum momento ela termine, mas ela é mais uma emoção mais intensa. Perturbação mais intensa e vejam, e duradoura. Do equilíbrio psicológico. Perceberam? Já dá para dar uma noção da diferença de um do outro, né? É a duração. A emoção é um estado afetivo que dura menos. Sua intensidade é menor, dura menos tempo. A paixão dura mais tempo. Logo, pessoal, os exemplos que a gente pode ter aqui de emoção. Exemplos. Ira, medo, cólera. Ira, medo, cólera, alegria. Ansiedade. Ansiedade. Surpresa. Vergonha. E, inclusive, prazer erótico. Tudo isso são sentimentos transitórios. Já emoções mais intensas, amor, inveja. Amor, inveja, avareza, ciúme.
ambição, ódio. Dizem que amor e ódio andam juntos, lado a lado, né? Fanatismo e vingança. São exemplos, né? Certo? Cuidado, pessoal. Tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? São situações de emoção ou paixão que as pessoas vivem no dia a dia. São perturbações psíquicas naturais do dia a dia. Porque pode ser que venha uma questão de prova falando, por exemplo, de um estado patológico. Aí a situação é um pouquinho diferente. Aí eu vou falar mais um pouquinho para frente para vocês. Então percebam, meus amigos, percebam bem, certo? Que a diferença então principal, e para não dizer mais importante, está na duração. Aqui está. Todos aqueles que agem movido por esses sentimentos que vocês estão vendo aqui, eles não têm carta branca para cometer fatos típicos e ilícitos. Essas pessoas são culpáveis porque são imputáveis, certo? Espero que tenham anotado. Nós vamos agora para a letra D. Vamos apagar aqui. Letra D são os efeitos. Efeitos, pessoal. Bom, a gente tem uma regra geral, que eu vou botar aqui RG. A regra geral a gente já sabe, né? Não exclui a imputabilidade penal. Todavia, existem duas exceções. Duas exceções. Então eu vou botar assim, ó. Exceção 1. E exceção 2. A exceção 1 é a chamada coação moral irresistível, prevista no artigo 22 do Código Penal. Eu não vou agora, nesse momento, falar com vocês sobre a coação moral irresistível. Por quê? Porque nós vamos ter um momento para falar sobre elas e é daqui a algumas aulas, não é agora. Então, por enquanto, eu vou deixar quieto, vou deixar assim. Mas saibam que aqui é um exemplo, tá? Quem age, quem é um coagido moralmente, está agindo sob uma emoção ou paixão, provavelmente sentimento de medo, talvez,
ou algo do tipo, certo? O segundo exemplo, pessoal, é o estado patológico. Segunda exceção. Segunda exceção, então, aqui está, é o estado patológico. O estado patológico, ele é uma forma de doença mental, né? O exemplo clássico é a psicose. E como nesses casos nós temos uma emoção e uma paixão patológicas, nós temos o artigo 26 caput, ou o parágrafo único, a depender da perícia, para saber se esse indivíduo vai ser o quê? Imputável ou inimputável, certo? Aqui está. São as duas exceções, são casos que a imputabilidade pode ser excluída. Aliás, a emoção ou paixão podem excluir, né? Dito isso, a gente vai para a letra E. A letra E são as espécies de emoção e paixão. Espécies. Pessoal, primeira forma de classificar. Elas podem ser sociais e elas podem ser antissociais. As sociais são aquelas analisadas de forma positiva. São perturbações de sentimentos positivos. Exemplo, o amor. Já a emoção ou paixão que se analisa no aspecto antissocial são caracterizados por perturbações psíquicas analisadas negativamente. E aí a gente pega, né, o ódio. Aqui está. Um exemplo, outro exemplo, né, então, como vocês estão vendo, é o ódio. Isso é uma classificação. Tem mais? Tem. Tem mais. Temos ainda uma outra classificação, que essa é baseada nos estudos psicanalíticos, né? Que é as espécies astênicas e estênicas. Astênicas e estênicas, certo? As astênicas são resultantes daquele que sofre o transtorno. Resultante daquele que sofre o transtorno, ou o transtorno resultante, né, de uma debilidade orgânica. Já as estênicas é da pessoa que é vigorosa.
pessoa vigorosa, forte e ativa, como dizem, certo? Aqui estão, então, as espécies. Letra F, penúltimo item sobre emoção e paixão. Letra F são as disposições gerais do Código Penal. Por quê? Pelo seguinte, prezados, a gente sabe que a emoção ou a paixão não excluem a imputabilidade penal. Isso a gente sabe. Certo? Isso a gente entende. Todavia, a emoção ou paixão ela pode gerar outros efeitos, outros aspectos. E que outros efeitos são esses? Ao todo são 3. Primeiro, que está previsto no artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal, que é uma atenuante genérica. A segunda está no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, e a outra está no artigo 129, parágrafo 4º do Código Penal. Nesses dois casos, são causas de diminuição de pena. Casos de diminuição de pena. Vamos dar uma olhadinha nesses dispositivos? Primeiro, o 65. Esse 65, inclusive, a gente já viu, né? São atenuantes. Por que genéricas? Porque se aplicam, de regra, a todos os crimes. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 3, ter o agente. Letra C. Letra C, parte final. Cometido o crime com ação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, e agora olhem, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Se houver essa violenta emoção, o juiz, na pena, na segunda fase da dosimetria, ele poderá reduzir a pena um pouco. Fica a critério dele a quantidade, mas ele poderá fazê-lo porque o 65 assim prevê. Vimos também a figura do 121, parágrafo 1º. O 121 é o homicídio, né? Parte especial do Código. Matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Aí vem o caso de diminuição de pena, o famoso homicídio privilegiado. Se o agente comete o crime impelido por relevante valor social ou moral, ou o que, pessoal? Olhem aqui o que vem. Agora não é sob a influência, né? Agora é sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Aqui nós vamos ter como causa de diminuição de pena. Então, se por acaso o crime cometido foi o homicídio, nós não vamos aplicar aquela atenuante do 65. Vai ser aplicado na terceira fase essa redução de pena aqui do 121. Não serve para absolver o réu,
mas serve para diminuir a pena. E por fim, o 129, parágrafo 4º. Lesão corporal. Parágrafo 4º, diminuição de pena. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Mesma regra, do mesmo jeito. Certo? Show de bola. E agora, para encerrar aqui a emoção e a paixão, a gente entra na letra G. Letra G. A paixão no banco dos réus, né? O homicídio passional. Pois é, pessoal. Antes do Código de 1940, certo? Antes dele, muito se absolvia, porque a emoção e a paixão realmente eximiam o indivíduo de pena. Se entendia que o indivíduo era movido por um ciúme cego ao ver o flagrante adultério, ou seja, naquele instante, então se absolvia. Hoje, a regra é que não se absolve mais, né? Porque o Código Penal ele é claro e enfático. Mas ainda existem absolvições, existe pelo seguinte: quem julga o homicídio doloso são os jurados. E no júri prevalece o princípio da convicção íntima convicção, como preferirem, em que os jurados não precisam fundamentar suas decisões, eles só votam. Então, daqui a pouco, eles podem se solidarizar com o árvore ali, com o indivíduo que matou em virtude daquele ultraje, né? Certo? Isso é muito importante. De qualquer forma, hoje não se aplica, a não ser que os jurados entendam assim. Mas existe o chamado príncipe dos promotores, que é o ex-promotor Roberto Lira. Ele fazia brilhantes sustentações em júri e ele tem uma passagem que eu decidi separar e ler para vocês, para terminar esse ponto aqui de emoção e paixão. O príncipe dos promotores, ele dizia assim, sustentando por que o homicídio passional deve ser punido. Ouçam só: o verdadeiro passional não mata. O amor é, por natureza e por finalidade, criador, ou seja, ele cria, ele não extingue. Ele mais nasce, menos morre, ele vem no berço, não na cova. Fecundo, solidário, generoso, ele é ciente das pretorias, ele é cliente das pretorias, das maternidades, dos lares, e não dos necrotérios, dos cemitérios, dos manicômios. O amor mesmo, jamais desceu ao banco dos réus. Para os fins da responsabilidade, a lei considera apenas o momento do crime, e nele o que atua é o ódio. O amor não figura nas cifras da mortalidade, e sim nas da natalidade. Não tira, põe gente no mundo, está nos berços e não nos túmulos. Vejam que bonito.
Isso vale inclusive para algumas polêmicas sobre autorização para... Bom, enfim, prefiro não manifestar. Certinho? Vencemos aqui então também a emoção e a paixão. Para fechar a imputabilidade, falta a gente trabalhar a embriaguez. Mas isso vai ser assunto, meus amigos, para as próximas aulas. Agora é a hora de tomar um cafezinho, um chazinho e daqui a uns minutos então a gente está de volta. Certinho? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.